Cultura Racional, Universo em Desencanto, 19º fascículo da réplica, página 41. A volta de todos ao seu mundo de origem, agora no terceiro milênio. E assim é a natureza formada em classes e categorias todas diferentes, por ser uma natureza em degeneração, deformação e poluição. Cada vez tudo mais poluído, mais fraco, pelo progresso da degeneração. Deu origem a um tudo, por ser racional, e se deformou em nada, e deste nada se transformou em um tudo aparente. E por isso é que se tornou tudo desconhecido, pelas transformações que vieram passando e as extinções que se passaram. Porque em cada eternidade, passando por uma infinidade de transformações, e por tantas transformações passaram, que é a causa de desconhecerem o passado e a origem. Sabiam que eram racionais, mas não sabiam a causa de serem racionais. E assim, o alfabeto artificial somente pôde formar tudo à sua maneira de pensar e deduzir, de acordo com suas experiências, para acertar ou não. Por todos os acertos serem aparentes, porque tudo que se degenera e se transforma é porque não está no seu latente lugar. E por não estar no seu latente lugar é que vem se transformando e degenerando até chegar no seu verdadeiro lugar. E por serem seres em transformações e degenerações, é que não podiam dessa forma encontrar o verdadeiro certo e sim o certo aparente. E por isso hoje é certo assim, amanhã já não é, já é diferente. E desta forma sempre à procura do certo e sempre por encontrar. E por isso o certo hoje é uma coisa, amanhã outra, e assim sucessivamente. Tudo se transformando e degenerando para encontrar o verdadeiro certo. Mas o verdadeiro certo ninguém conhecia e ninguém sabia como encontrá-lo. De forma que, pela evolução da própria natureza, de transformações e degenerações, é que, com o tempo de evolução natural da natureza, iriam encontrar o certo, que é quando a natureza mudasse de fase. Quando a natureza mudasse de fase, encontrariam o certo. Como já há muito a natureza mudou de fase, da fase de animal racional para a fase racional. E assim, a cultura da fase de animal racional era e é a cultura artificial, a cultura do chão, a cultura da terra, a cultura da matéria. Então, nessa cultura nunca poderia encontrar o certo. E com a mudança da fase de animal racional para a fase racional, então aí encontrando o certo, porque a fase racional é a cultura do verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que no passar para a fase racional deixa de ser animal racional para ser aparelho racional, porque a cultura racional é de cima, é do mundo racional. Nessa cultura não há mistérios, nem enigmas, nem infinitos. E a cultura do animal racional é a cultura do chão, a cultura da terra, é a cultura da matéria, a cultura material, a cultura do desenvolvimento do mal. Nessa cultura e com essa cultura iam todos de mal a pior, por imperar o progresso de degeneração e poluição. Que tudo que se degenera enfraquece, diminui e com o tempo desaparece, vindo a extinção do animal racional com o alfabeto artificial, o alfabeto do progresso da poluição.
tudo cada vez mais fraco, tudo cada vez mais poluído. E com o progresso da poluição e degeneração, vinha a extinção dos seres. Isto com o alfabeto artificial, o alfabeto da terra, o alfabeto aí do chão. Iam cada vez mais para baixo, pelo progresso da degeneração e poluição. Cada vez mais para baixo, por tudo ser a cultura aí do chão. E a cultura racional é a cultura de recuperação e salvação de todos. Com a cultura racional, todos sobem para o mundo da cultura racional, que é o mundo racional. E com o alfabeto artificial, o alfabeto do chão, todos iam ao extermínio dessa civilização. Como em outras épocas foram extintas várias civilizações. Então a fase de animal racional é a fase de extinção e a fase racional é a fase de elevação e recuperação, levando todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Esta parte sobre todas essas mudanças devem ser bem entendidas e compreendidas como aí estão, e como aí está bem repetida e explicada para saberem com o alfabeto artificial como todos iam se acabar, e com a cultura racional como todos voltarão ao seu verdadeiro mundo de origem. A vida continua no seu verdadeiro mundo, não morre. A morte no alfabeto artificial era para uma transformação e degeneração para o pior. E a extinção do corpo na cultura racional já é diferente. Extingue corpo, mas a causa do micróbio para a formação do corpo continua a vida, no seu verdadeiro mundo de origem. O corpo de energia racional que deu causa ao animal racional, que só subiria para o mundo racional quando viesse a fase racional. Quando viesse a fase racional da natureza, então o corpo de energia racional voltaria ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, na fase racional, a vida continua, continuando assim no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Não há morte, por a vida continuar no seu verdadeiro mundo de origem. E na fase de animal racional é que existia a morte, porque o corpo de energia daí não saía, estava morto aí dentro da matéria, estava preso aí dentro da matéria. Então ficava essas idas e voltas, nascia e morria, e está aí preso à vida da matéria, o corpo de energia racional a causa do micróbio, e o micróbio a causa do corpo. Então, aí na vida da matéria, nesse alfabeto artificial estava o corpo de energia racional, preso aí, a vida dos mortais. Então se tornava um corpo morto, por só fabricar mortais. Fabricando assim os micróbios, e os micróbios fabricando os corpos dos animais racionais. Então a fase do animal racional era a fase dos mortais. E desta maneira vinha a extinção total, pelo progresso da degeneração e poluição. E agora, na fase racional, é diferente. Não há mortes, porque o corpo de energia racional está na fase racional e volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então a vida continua. A fase racional é a fase da extinção da vida da matéria, porque é a fase em que todos voltam para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que a matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo na matéria é assim, tudo que tem princípio tem fim. Então não compare os modos dos fariseus, que é o alfabeto artificial, com cultura racional. Cultura racional define a posição do universo, do princípio a seu fim. E a cultura artificial é a cultura dos mortais,
parada numa matéria e se acabando com o progresso da degeneração e poluição em sua extinção. Tem pessoas tão confusas que não deviam estar com esse livro nas mãos, pelas confusões que fazem, onde não tem confusões a fazer. Além de ser repetido demais, muito explicado demais, mas nem assim. Comparar o alfabeto artificial com cultura racional, só mesmo quem não tem mais o que fazer. Com o alfabeto artificial, desce para classes inferiores, para a extinção, para se transformar em outras classes inferiores. A extinção de uma classe e a transformação pela degeneração para outra classe inferior. Mas as múmias são muito levianas. Interpretar cultura superior com o alfabeto inferior, e por isso esse conhecimento é para pessoas sérias, e pessoas sérias respeitam o que é de sério e não para medíocres. E assim é a formação do ponto intelectual da cultura divina, que é a cultura racional, a cultura verdadeira da divina providência, a cultura do mundo superior, o mundo racional. E assim esses germens nunca deixarão de ser confusos. Germens sim, porque não sabem o porquê são feitos de germen. Germen só pensa como bicho, e bicho não respeita a cultura racional, que é uma cultura divina, e bicho só faz sujeira onde chega. Cultura racional é uma cultura incomparável, não há com o que comparar. Agora, o alfabeto do animal é o alfabeto da confusão. A escritura racional é pura, limpa e perfeita, consciente e positiva, da maestria do Salvador, o racional superior. Veja o mundo do animal como é, e veja o mundo racional dos puros, limpos e perfeitos. O que é dos puros, limpos e perfeitos não há comparação, mas na cabeça do animal, sujo e imundo, perturbado, tem o atrevimento de querer fazer comparação. Se perde assim, com essa cultura do alfabeto artificial, o bicho sujo e imundo, perturbador e por isso não respeita, fazendo comparações onde não existe coisa alguma que se possa comparar. A cultura racional é a cultura da divina providência, é a cultura dos puros, limpos e perfeitos. É inédita para o animal sujo, imundo, por ser da matéria. E assim, a vida do bicho é uma vida cheia de malabarismo, cheia de fuso e contrafuso e confuso. É de um aparato, tudo artificial, de comungação da vida do animal irracional, mas com diferença por ser racional, e de forma que, num certos pontos de vista, se comungam muito bem a sua identificação. São bem idênticos nos modos, costumes e nas maneiras, e de forma que sua função é somente diferente de classe. A classe do irracional inferior e a classe de racional superior, mas a categoria é uma só: bicho racional e bicho irracional. A categoria é a mesma, por serem feitos da mesma maneira. A revelação da reprodução sendo a mesma, por ser toda de vírus, microvírus e micróbios. Os germens são os mesmos, mas de classe diferente. São os mesmos por serem germens, porque todos nasceram do chão. E por todos nascerem do chão é que a categoria é uma só: bichos racionais e bichos irracionais.
Então, os racionais nasceram em uma época e os irracionais nasceram em outra. Os racionais foram os primeiros a nascerem do chão. O foco de luz ainda estava de todo deformado. Depois que o foco de luz se deformou de todo, é que começaram a nascer do chão os irracionais. Então ficaram os irracionais na categoria inferior, por ser uma eternidade mais degenerada e deformada, e os racionais por serem da primitiva eternidade. Mas quando os animais racionais nasceram do chão, eram corpos completamente diferentes desses. Depois de toda a deformação pronta, vieram tomando forma diferente, com as mudanças de eternidade, que são as mudanças naturais da natureza. Os primitivos corpos eram uns monstrengos que não comiam nem bebiam, viviam sob a ação ainda da energia racional. Então os corpos eram completamente diferentes, com a evolução natural da natureza em deformação e mudanças das eternidades é que vieram tomando forma diferente. Na primeira eternidade eram uma coisa, na segunda eternidade eram outra, na terceira eternidade bem diferentes, na quarta eternidade e assim sucessivamente até que tomou esta forma aí existente. Como assim há 5.000 anos passados eram bastante diferentes do que são. Há 10.000 anos, muito mais diferente. Há 30.000 anos, muito mais diferente. Há 50.000 anos, muito mais diferente. E assim sucessivamente. E conforme vinham as mudanças das eternidades, as mudanças naturais da natureza e de todos os seus feitos, como agora da fase de animal racional para a fase racional, como a eternidade de animal racional para a eternidade racional. Então, forma diferente, alfabeto artificial de uma eternidade e cultura racional de outra eternidade, que é a fase racional. E assim foi o que veio se dando na transição das mudanças de eternidade. A mudança dos seres, então tomaram esta forma, a maneira que são, porque já foram muito diferentes em gerações primitivas, eram quase que eternos, porque duravam demais porque eram mais puros, não estavam de todo poluídos e degenerados, e em várias eternidades não morriam, secavam como um vegetal qualquer, não apodreciam nem fediam, porque ainda não estavam de todos degenerados ou poluídos. Estavam ainda, igualmente, o vegetal. Estavam em comparação com a natureza do vegetal. Então, por ser de classe superior, duravam mais do que o vegetal. E como duravam? Nessa época não existiam alfabetos. Os entendimentos eram de outra maneira, porque eram mais puros. Então, o entendimento era por meio do relógio, que é a cabeça, se comunicavam sem produzir palavras. Uma espécie de vegetal. O vegetal tem vida, se comunica, fala, mas ninguém vê e ninguém escuta porque, com a degeneração, ficaram inferiores ao vegetal. São de classe superior ao vegetal e ficaram inferiores ao vegetal pela poluição e degeneração. Então começaram a depender do vegetal. E o vegetal, que era a classe inferior, tornou-se superior ao animal racional. Então, naquelas eternidades eram mais puros, a deformação não estava de toda completa e secavam como vegetal. Não apodreciam. Depois, com os abusos do livre-arbítrio, começaram a se exceder em usar a água
em doses mínimas. Dessas doses mínimas foram aumentando porque gostaram e daí começou a dilatar o organismo. Nesta dilatação começou o corpo a tomar forma diferente, se deformando em piores condições pelo abuso da água. Depois do organismo dilatado, decaiu de classe, ficando menos que o vegetal em classe inferior ao vegetal. E daí começaram a usar como alimento os vegetais daquele tempo, que eram diferentes desses. E o organismo foi ficando mais dilatado e daí mais degenerado, e daí o princípio da poluição. E assim vieram vindo, se degenerando e poluindo, até chegar ao ponto que chegaram, como até hoje pelos abusos passam mal, porque comeu isso, comeu aquilo, bebeu isso, bebeu aquilo. E o mal sempre prejudicando e cada vez mais enfraquecendo, degenerando e poluindo, e por isso em classe superior ao vegetal, e inferior ao vegetal por depender dele para poder viver. Então, aí veio nascendo a vegetação, adequada a cada eternidade, pela própria evolução da natureza, novos vírus, novos micróbios, novos germens e novas vegetações, porque cada eternidade havia as mudanças de tudo, da natureza e de tudo, novos vírus, novos micróbios e novos germens, e assim vieram até chegar ao princípio desta eternidade, que aí estão, que já de muito vem passando por uma infinidade de multiplicações, devido às mudanças naturais da natureza. Então, dentro dessa eternidade, foi constatado o primeiro milênio, que é dos primitivos selvagens para trás. E assim terminou a fase do primeiro milênio, a fase de selvagens, a mudança natural da natureza, e entrou a fase do segundo milênio, a fase da civilização. Então, como já sabem, tudo no princípio é muito difícil e com grandes dificuldades. Ajudados pela evolução natural da natureza, chegaram ao ponto que chegaram, porque a própria natureza, formando os seres com inteligência precisa para descobrir isto e aquilo, e daí tudo evoluindo. Agora, atingindo o ponto máximo da fase do segundo milênio, o ponto máximo da civilização, e no atingir o ponto máximo começou tudo a entrar em destruição. Evolução natural da natureza começou a entrar tudo em evolução e destruição e poluição, porque chegou tudo no seu ponto máximo de amadurecimento. Tudo depois de muito amadurecido começa a apodrecer, a se desagregar, e assim o amadurecimento chegando a tal ponto, o ponto máximo, e começou a retroagir, e retroagindo começou o desequilíbrio de tudo, começou a entrar em ruínas. Então, por terminar a fase do segundo milênio, entrou a fase do terceiro milênio, que é a fase racional. É a fase de recuperação dos civilizados. Então, na fase da civilização, a categoria de todos era de animais racionais. E no entrar a fase racional, mudando de categoria por mudar de fase. E na fase racional, a categoria é de aparelho racional. E sempre, em todo fim de fase, há muita confusão. E é o que está se dando no fim da fase da civilização. Então, no fim de toda fase, é assim: ninguém se compreende, ninguém se entende. Ninguém entende a si mesmo.
A confusão é geral. Fazem confusão de tudo, brigam por tudo, discutem por tudo. Não há paz em lugar nenhum. Não há harmonia, não há alegria. Todos chocados, todos em choque. A situação é confusa no mundo inteiro. Todos confusos, todos em expectativas, uns contra os outros. A causa disso tudo é o fim da fase, e todo fim entra em agonia, todos agonizando. O medo de tudo, o receio de tudo, o desrespeito, o desequilíbrio de tudo, ninguém se entende. Ninguém se compreende, ninguém sabe o que quer. Todos confusos e as ruínas de tudo cada vez pior. Tudo isto, a causa é o fim de fase. Já amadureceu, já chegou no seu ponto final. Depois de maduro, entra em ruínas, vai apodrecendo e tudo desaparecendo, e todos em choque, todos nervosos. Fim de fase é a causa de todos os acontecimentos. A causa é a mudança natural da natureza. Então há todo esse desequilíbrio de tudo. Ninguém enxerga nada mais de bom pela frente, de forma que se torna o período que é o período do fim de fase, sem garantia. Ninguém garante ninguém. É um salve-se quem puder. Violências de todo tamanho. Tudo isto mudanças de fase. O fim da fase do segundo milênio, porque terminou a fase de animal racional. E por isso entrando outra fase para a recuperação do animal racional, que é a fase racional. Isso sempre se deu em todas as mudanças de eternidades, e dentro de cada eternidade haviam as mudanças de fases, e depois as mudanças de eternidades até que chegaram na 21ª eternidade. Tudo isto ninguém é culpado por serem movimentos naturais da natureza. É a evolução universal, é a evolução natural da natureza. E assim vejam o que já se passou em outras eternidades, em outras mudanças de fase, até que chegaram na 21ª eternidade, e a mudança de uma fase e a entrada de outra. Dentro da 21ª eternidade, a fase racional. A última eternidade da vida da matéria, por ser esta fase a recuperação de todos para a volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas para verem as transmutações e as transformações e a degeneração e a poluição, como sempre imperaram nesse estado evolutivo da deformação e degeneração racional. Hoje, graças, estão aí, todos de volta à sua verdadeira origem de racionais, que são para o seu mundo, o mundo racional. Mas a lapidação foi muito grande e está no fim. Todos penando, todos sofrendo, todos agonizando, grandes e pequenos. O sofrimento é geral, porque todos são de matéria e todo ser de matéria, por ser de matéria, é um sofredor. A vida de matéria nunca foi boa, aparentemente. Basta serem seres de matéria e depender de tudo para poder viver, para aparentemente ser boa, mas verdadeiramente não é. Quem depende de tudo para poder viver não está bem. Aparentemente sim, mas verdadeiramente não. E assim foram formados, por não serem seres daí. Por não serem seres daí, desta vida de matéria, é que tudo termina como termina. Ou tudo acaba em nada. Ou tudo aparente surgiu do nada. Então o que vale esta vida?
Aparentemente, vale tudo. Verdadeiramente, nada vale. Hoje é e amanhã não é. Hoje tem vida, amanhã não tem. Hoje está bom, amanhã está mal. E assim é a vida desses contratempos de quem vive à mercê do tempo para poder viver nesse transe amargo e que todos por aí passam somente para sofrer. E depois de tudo isto vem o desaparecimento de tudo para se transformarem em outros seres mais degenerados ainda e mais poluídos. A vida das idas e voltas, presos aí dentro deste conjunto elétrico e magnético, nascendo e morrendo, por a fábrica dos vírus, microvírus, germes e micróbios aí permanecer dentro do elétrico e magnético, que é o corpo de energia racional. A causa do micróbio racional é o micróbio racional formando o ser racional. E agora, na fase racional, tudo isto terminando e todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Tudo isso se acabando porque chegou o fim dos martírios de todos, da vida da matéria. A entrada da fase racional na natureza é o fim dos martírios de toda a humanidade, por ser a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, para serem preparados para voltarem à sua verdadeira origem de racionais, que é o mundo racional. Está aí a fase de retirada de todos deste buraco infernal, que era este conjunto elétrico e magnético, que ninguém sabia o porquê da existência dele, que aí viviam como bichos sem saberem por que viviam. Porque bicho é que não sabe o porquê vive. Bicho é que não sabe de onde veio e para onde vai. O bicho é que não sabe o porquê de sua existência. O bicho é que não sabe o porquê que assim é. E assim pergunta o bicho um para o outro: o porquê eu assim sou? Bicho nenhum nunca soube responder. De onde eu vim para onde eu vou? Bicho nenhum nunca soube responder. E agora, toda a humanidade felicíssima por saber de onde veio e saber como voltar de onde veio, que é o mundo racional. Então toda a humanidade felicíssima por saber como voltar para o seu verdadeiro lugar, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo do animal racional. Então agora, todos de volta à sua origem, o racional inferior de volta para o seu mundo superior, o mundo racional, o seu mundo verdadeiro. E aí ficaram decaídos devido ao mau uso do livre-arbítrio. Mas hoje, todos sabendo o porquê desta situação que ninguém sabia dizer, o porquê do mundo e o porquê da vida sem ser, e assim todos vivendo sem saber porquê, vivendo em um mundo sem saber o porquê de sua existência, e todos com tanto saber, e quanto mais sabiam, mais sofriam, um saber que não tinha condições de resolver os anseios de todos, que era saber de onde todos vieram e para onde todos vão. Ninguém sabia o porquê de sua existência. Ninguém sabia o porquê tinham vida. Ninguém sabia o porquê viviam desta maneira. E agora, o porquê de tudo e o porquê de todos dentro da fase racional. O esclarecimento consciente positivo de toda essa deformação e degeneração racional. Assim, todos de parabéns e felicíssimos, e mais do que felicíssimos por saberem como sair daí, da vida da matéria, e não voltar aí nunca mais, ir direto para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional.